Porque a transição planetária não é de uma década, diz os Espíritos a Allan Kardec, quando trata na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, que as transformações, as grandes revoluções sociais e morais, elas se insurgem por séculos, até que o edifício antiquado possa se desmoronar e surja uma edificação nova. O surgimento do Espiritismo, um pouco mais de 150 anos atrás, faz parte desse movimento de transição. E estamos inseridos nele, no seu âmago, experimentando galopantemente essa viagem de transformação que vai se ajustando a ponto e ponto, a década, falando de um planeta que vai ganhando novos contornos, saindo da posição de expiação e provas, para o status de regeneração. Nesse movimento, há aqueles que serão exilados naturalmente, como foram aqueles pertencentes à constelação do Cocheiro, e que integraram a chamada raça adâmica, em que implementaram na Terra uma biotipologia de uma forma a aperfeiçoar a condição física humana e imprimiram o progresso intelectual, trazendo as suas aquisições, perdendo por um tempo o paraíso de onde foram deslocados. Do mesmo jeito, muitos espíritos deverão ser exilados, perdendo a terra, que para eles representará um paraíso, indo para planetas mais limitados, primitivos, e transformando a sua presença ali numa postura missionária. E a Terra recebendo espíritos vanguardeiros, que reencarnarão para agenciar o progresso, para catalisar a evolução. Haverá de, pelo processo numérico e qualitativo, imprimir uma transformação sociocultural e moral na Terra, dando-a a uma nova posição evolutiva ao tempo em que o corpo vai ganhando novos contornos de aperfeiçoamento. Do mesmo jeito que a nossa coluna vertebral, ela hoje traduz no olhar da biologia, da neurobiologia, que nós avançamos quando olhamos antropologicamente e fazemos uma análise de que surge um movimento do lóbulo frontal para frente, de que o plexo braquial subiu 2 pontos em relação aos animais superiores abaixo do homem, e de que a coluna, ela como que se ergueu, e há um espaço no término da coluna, que se presta aos anestesiologistas para fazerem a hack, que está vazio, como se nós fizéssemos um movimento para frente e para o alto. Esses espíritos que haverão de reencarnar na Terra, trazido por um processo migratório, ensejarão que também o nosso corpo se beneficie por mutações inevitáveis, seguindo a dimensão do progresso. O Espiritismo, diz Allan Kardec, é o poderoso auxiliar desses tempos, porque ele se encontra integrado nesse movimento de transformação. Ele ter características que o tipificam como uma doutrina inigualável para fazer face aos avanços que deverão se operar em todos os campos do conhecimento humano. O Espiritismo tem uma abrangência na sua abordagem. Ele tem como objeto de análise, enquanto ciência, o espírito. Tem consequências filosóficas e apresenta naturalmente a sua aplicabilidade desse conhecimento oriundo da filosofia. Logo, ele tangencia as disciplinas, de um modo geral, da academia. Ele é capaz de fazer interlocução com as diversas ciências, é capaz de estabelecer nexo com as filosofias e vem em apoio às religiões. Mas, diz Allan Kardec, não são só as abrangências que se espalham em função da visibilidade com que o Espiritismo se coloca no mundo, tendo como seu foco o Espírito. É a amplitude de vistas. O Espiritismo não é só uma doutrina que se alarga, ele, como um oceano, aprofunda. Portanto, não é uma doutrina superficial. Ele se candidata a ser uma doutrina capaz
de fazer a interface com o conhecimento humano em alto nível, sem excluir e sem pretender excluir nenhuma dessas posições do conhecimento humano que venham, seja na conta de ciências, filosofias, religiosidades ou arte. O Espiritismo em si mesmo já é uma doutrina artisticamente muito bem tecida. Mas diz Allan Kardec que o Espiritismo, ele se integra nesse movimento de revolução que vai se estabelecendo na Terra nesses tempos de transição, porque ele tem o poder progressista. É uma doutrina por si mesma que avança com o progresso. Se alguém, uma ciência, apresentar uma verdade nova, o Espiritismo encampa. E se uma outra disciplina apresentar uma verdade que se contradite contra o Espiritismo abre mão nesse ponto e fica com um ponto revelado como verdade, constatado como verdade. Portanto, diz Allan Kardec, o Espiritismo avança de par com o progresso e jamais será ultrapassado, porque não é uma doutrina de dogmas, de fé cega, tem flexibilidade, não obstante mais de 150 anos enquanto ciência, não tenha sido chamado a rever nenhum dos seus pontos fundamentais. Continua intocável, o que é uma façanha para uma ciência sobreviver tão longo tempo. Mas não são só esses 3 pontos que fazem do Espiritismo essa doutrina contemporânea e agenciadora das transformações planetárias. Diz Allan Kardec que o poder moralizador do Espiritismo lhe faculta, agora compondo nesses 4 pontos, ter uma doutrina em dia com aquilo que precisa se estabelecer na Terra. É a revolução do sentimento, guindando o homem a uma nova posição de articulação nas suas relações sociais do ponto de vista ético-moral. O Espiritismo, portanto, traz intrinsecamente a moral como sendo a pedra de toque que haverá de guindar o mundo à posição da fraternidade apoiada numa fé que terá a elasticidade que os princípios espíritas revelam. É isso que faz do Espiritismo, diz Allan Kardec, ser a alavanca do progresso, a doutrina mais gabaritada para auxiliar a revolução social que se opera por si mesma em função da lei do progresso. Mas nós, que nos integramos nessa doutrina, deveríamos nos perguntar e fazer uma avaliação para, ao lado dessas posições do Espiritismo engajado no mundo, com outras doutrinas, outras ciências, outras filosofias, outras manifestações do conhecimento, nós deveríamos nos perguntar qual é o nosso ponto de integração doutrinário, ou nessa doutrina. Como é que a gente se encaixa, fazendo parte desse grupo que se afiniza com este pensamento posto, codificado por Allan Kardec. É nessa perspectiva que eu disponho, neste momento, de algumas reflexões para guindar-nos também igualmente, junto com esse movimento, a fim de que esse sincronismo se dê, de que o Espiritismo não seja apenas uma doutrina que tenha essas características e os seus profitentes a contradigam. Há que ter um movimento de integração, de harmonia. Os espíritas precisaremos refletir de algum modo esse sol que o Espiritismo representa. Precisaremos ser uma lua que possa traduzir a claridade da estrela que nos guia. Está posta dentro do contexto do Espiritismo como sendo a figura de Jesus, sendo-nos para nós a referência primeira e última, que deverá nos servir como guia para a nossa posição no mundo do ponto de vista moral. A revolução moral que o Espiritismo traz não é outra senão aquela que ficou esquecida nas páginas amarelecidas do Evangelho, a do Jesus, a do Cristo. E é nesse movimento, talvez, que nós precisemos aprofundar o nosso nível de inserção. Porque reencarnados, nos aproximando dessa doutrina maravilhosa,
nós nos damos conta que muitas vezes nós não estamos nas nossas mãos. Basta que possamos avaliar alguns movimentos nossos que traduzem a realidade do ser que somos colocado no mundo como espíritos reencarnados. Trazemos uma formação de personalidade que foi oriunda de um mergulho dentro do útero, dentro de um processo igualmente fascinante da fecundação. Nós nos ligamos à célula ovo e ali começa-se uma nova personalidade. Surge um processo de esquecimento relativo para que o espírito possa ser mais senhor de si próprio, dizem os espíritos, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a fim de que ele possa aproveitar a encarnação. Começa-se então a formação de um novo ser. Esse escrínio, que há bem pouco tempo volta novamente a ser ameaçado por aqueles que ocupam aqui e acolá nas casas de lei ou na área executiva a ameaça de projetos que se inclinam para a elaboração do aborto. Este ser que já está ali posto, desde o momento da fecundação, que já pensa, já sente, está dentro de um sistema. Quando reencarna-se, gradualmente se apropriando das leis da biologia, valendo-se da genética, ele mergulha dentro de um psiquismo que é o psiquismo materno, ladeado com o parceiro na conta de pai. E é dentro dessa envergadura energética, fluídica, que aquele vai forjando a sua personalidade, o seu eu humano. E é bom que se olhe bem para essa posição, porque ela vai se seguindo por 9 meses. E quando nós nascemos, quando se pensa que vai começar o processo educativo, na medida que se comemora o aniversário do nosso nascimento, e depois de 1 ano, nós já estamos atrasados 9 meses. Porque há 9 meses nós partilhamos de uma convivência. Nós somos testemunhas silenciosas, ali vivendo no útero, presenciando diálogo, experimentando emoções, podendo perceber a realidade do mundo objetivo, porque não obstante, por exemplo, no primeiro mês, os nossos órgãos ainda não estejam formados, estejam embriologicamente ainda se constituindo, nós já dispomos da capacidade de percepção, porque o espírito transcende o corpo, não é o neuroblasto, aquela célula nervosa primeira que se forma, que vai estruturar o pensamento, a emoção, a vontade, o livre-arbítrio, não. O sistema nervoso é apenas a maquinária que o espírito vai agenciar. O corpo é a vestimenta do qual o espírito está tecendo. A máquina é diferente do programador, o programador é o espírito. O neuroblasto já surge em função do programador. Logo, o espírito está ali, percebe as circunstâncias e o seu ego, segundo a fetologia, já está se estruturando para aquela vida. Surge a primeira infância e depois a segunda, nesse período mais nobre da constituição do ser. É nessa fase que deveríamos colocar as nossas atenções, do útero genufletindo diante da mulher grávida. Estamos muito longe ainda de avaliar a preciosidade que representa este ato de simbiose física e emocional que se estabelece no âmbito da uterino. Mas à medida que o ser vai caminhando, nós vamos percebendo que o nosso ego está sendo formado. Depois surge, na adolescência, um período de consolidação. Mais tarde, o adulto, agora já tendo praticamente a sua personalidade composta. É nessa perspectiva que vamos dando conta de que o Espiritismo nos devolve um nível de reflexão, análise para nos responder onde é que estão as nossas vidas. Porque nós somos em muito aquilo que fizeram dos 9 meses mais as 2 primeiras infâncias. Nós funcionamos enquanto ser colocado no mundo a partir de toda essa historiografia recente que fala, portanto, da nossa idade infantil e intrauterina. Quantos comportamentos nossos traduzem tão somente comandos psicológicos que ficaram como imprints, como
mensagens modeladoras, como verdadeiros comandos que, de alguma forma, guiam a nossa vida para o bem ou para o mal. Desse modo, quantos de nós, se não tivemos uma infância adequada, a nossa vida está mais na carência do que nas nossas mãos. Somos mais vítima de um ciúme para compensar um vazio interno do que tendo as nossas vidas nas nossas próprias mãos. Somos seres amedrontados e a insegurança como que guia os nossos passos em função de não termos sido nutridos adequadamente na nossa faixa infantil. Lidamos com o corpo físico e não conseguimos muitas vezes lidar com a sua plástica, com a sua textura, com a sua conformação, porque não conseguimos conectar com a nossa história de formação egóica, que numa análise psicológica para esta vida foi muitas vezes ultrajada no campo da primeira e da segunda infância. Assim vamos presenciando aqui e acolá que a nossa vida não nos pertence. Os espaços terapêuticos assim nos revelam. Certa feita perguntei para uma jovem que estava com dificuldade de se colocar no mundo, eu disse: levante-se, estabeleça nessa sala o seu espaço de vida. E ela colocou um espaço. O espaço era tão pequeno, valendo-se de alguns elementos que fazem parte do processo terapêutico, que eram objetos, ela construiu um círculo. E eu disse: entre no seu espaço. E ela entrou no espaço. Ela não cabia, os seus pés não cabiam. O círculo era menor que os seus pés. Eu disse: isso é sua vida? Ela olhou para mim e disse: é. E esse resto de ambiente, o que é? Ela disse: é minha mãe. E aí eu entendi que ela tinha um trauma. Ela achava que ela não era filha consanguínea. Imagine duas pessoas, uma cara da outra. Era ela e a mãe dela. Mas o imprint, o comando psicológico era tão devastador que ela não ousava perguntar com medo da resposta. E, naturalmente, para trabalhar aquele movimento, era necessário ir ao encontro, porque ela ainda não tinha saído do útero. Ela estava fora, era uma mulher independente do ponto de vista financeiro, profissional, mas não conseguia sair de casa. E ela não conseguia perceber pelo que ela não se emancipava. Estava aprisionada e não sabia onde. A sua vida não lhe pertencia. Mergulhando-se na experiência que pudesse ser a matriz da sua encrenca, ela vai para o útero. A mãe a acolhe adequadamente e quando chega com 7 meses, a mãe tem um surto. Começa a dizer que não queria que ela nascesse, porque se ela nascesse, o filho iria morrer, tal como se deu na gestação anterior. A mãe tinha perdido um filho na gestação anterior e ficara traumatizada porque perdera aos 7 meses. A gestação seguiu o seu curso normal. Quando chegou com 7 meses, ela fez conexão com a memória, a mãe, e aí entrou numa crise de natureza psicoemocional um pouco grave, porque começou agora a fazer um movimento de não ao nascimento, que é um processo natural. Tudo tem um ciclo. Se você tira uma criança muito tempo antes de 9 meses, ela morre. Se você tira muito depois, ela morre igualmente. Porque tudo funciona segundo uma ordem natural. E quando chegou o dia do nascimento, é natural que ela no útero, recebendo as informações da mãe, achando que iria morrer, não queria sair do útero. Aliás, o útero é o espaço sagrado mais reconfortador. Em qualquer idade, quando nos sentimos ameaçados, nos encolhemos na posição de um feto. Nos acolhemos no sofá, na nossa cama. Às vezes diminuímos a luz ou apagamos a luz e passamos o lençol por sobre o corpo, que bem lembra a membrana que nos envolve quando éramos embrião e feto dentro do útero. E ali ficamos encolhidinho, e vez que outra, se alguém entra, a gente é capaz de dizer: se a minha mãe estivesse aqui. É um movimento regressivo para o útero. O útero é esse espaço sagrado que muitas vezes é ultrajado, colocado na conta de campo de concentração. Logo, quando chegou com o momento do parto, não havia como o colo do útero abrir. Aquela mãe somatizou
e o obstetra não conseguiu viabilizar um parto normal, e aquilo que deveria ser um parto normal evoluiu para um parto cesáreo. E quando ele fez o corte e foi tirar a criança, ela, vivendo a experiência regressivamente, ela não queria vir porque ia morrer. E ele sacou, e ela a partir daí entendeu pelo quê. Ela não gostava de pessoas de branco porque ele estava com avental branco, ela não suportava médico, enfermeiro, barbeiro, pai de santo, quem se veste de branco, ela odiava. Branco para ela era uma ameaça. Ele tira a criança e lança para as mãos frias daqueles que muitas vezes acompanham sem nenhuma ternura para receber aquele que sai do útero. O espaço uterino, por ser tão acolhedor, sair do espaço uterino é uma atitude de heroísmo. É o primeiro túnel, é a vagina que temos que ultrapassar com heroísmo. É a nossa primeira vitória, porque nós saímos para um mundo hostil muitas vezes, que não sabemos se vamos dar conta de levar até o fim, vitoriosamente, a nossa encarnação. Imagine retirado numa sala cirúrgica, com aquela luminária que parece uma nave extraterrestre abduzindo alguém, fria a sala, e mãos outras que não a da mãe, são dirigidas para acolher a criança. Logo então se estabeleceu uma crise nela porque ela se distanciou da mãe, depois de se fazer os asseios normais, as aspirações, porque se dá mais valor do ponto de vista da neonatologia, da obstetrícia, da pediatria, à aspiração do que ao colo da mãe. É lógico, se uma criança está se sufocando, tem que se aspirar, é natural. Mas se faz isso como um protocolo, e às vezes se esquece que ela está saindo do útero, e o espaço inicialmente mais seguro é o seio da mãe. E quando trouxeram-na e colocaram no colo da mãe, a mãe disse: levem que esta não é minha filha morreu. E ela fixou a experiência, portanto, da rejeição. Quantos de nós não temos as nossas vidas nas nossas mãos, porque estamos fixados num trauma? E às vezes ficamos caminhando em círculos, como se estivéssemos numa rotatória, e não conseguimos avançar, estacionados numa problemática que não logramos superar. Quantas vezes essa experiência que é tão gritante da infância nos marca, porque às vezes nós priorizamos tanto as coisas, a roupa, o alimento, os medicamentos, a escola, o médico, e desconsideramos o acolhimento familiar. Nada há mais fundamental para que um ser se desenvolver do que a amorosidade dentro do lar. Mais do que o seio, que é o alimento mais excelente do ponto de vista físico-químico, está o amor materno. Porque o leite apenas alimenta o corpo, e a emocionalidade, ela vai ao encontro da alma. Não basta ter um corpo bem nutrido se a alma é frágil. Se a mãe não toca na criança, ou quando toca, toca de uma forma hostil, ou toca de uma forma que não dê um sentido de acolhimento para a criança. É verdade que há mães tão exageradas que só faltam escaldar o bebê e ninguém pode tocar. E se a pessoa toca, ela vai depois limpa o beijo. Ela está mais preocupada com o germe do que com o carinho de uma avó. E o pior é que contrariar uma avó é coisa muito grave. Porque a avó, quando vê a criança nascer, sempre... Eu já sou avô. E eu me vi pateticamente fazendo uma coisa que eu sempre criticava. Tirando foto do lado do Woody, numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos. Eu achava aquilo tão sem graça do lado do Mickey, da Minnie, do Pateta, E eu me vi do lado do Woody, porque a relação com meu neto de 3 anos de idade, que ele vai fazer, é em função do Woody. O Woody é o alter ego, diremos assim, que media minha relação com ele. E eu me vi todo feliz batendo a foto com o Woody. Depois eu digo, o que não faz o avô, como diz a nossa Sandra, ficar abestalhado? Todo avô é abestalhado, senão não é avô. Logo, quando a mãe cerceia o movimento dos outros, pensando mais nos germes do que na afeição, que pode nutrir a criança, num processo sistêmico de acolhimento ao espírito que vem, às vezes, com graves compromissos,
com dívidas às vezes exorbitantes, ou então com responsabilidades muito bem definidas, precisando seguir a primeira e a segunda infância sem solução de continuidades, nós estamos mais priorizando a caneca do que está dentro na caneca. Como diria o professor, na formação dos alunos dos quais ele tinha sido honrado numa comemoração 30 anos depois. Os alunos estavam em casa e ele, não sabendo como se posicionar diante de uma conversa que não lograva trazer tanta fecundidade, ele experimentou dar mais uma lição. Ofereceu aos seus alunos um chocolate e o serviu em vasilhames diferenciados, numa chávena, num copo de plástico, numa tibarra, e assim ele foi fazendo. Depois que ele serviu o chocolate, durante a conversa, e que todos se deram conta, ao final do chocolate, que já haviam acabado, ele perguntou: que tal o chocolate? Poucos sabiam dizer do chocolate. E ele notou que as pessoas ficaram mais preocupadas na seleção do vasilhame. Às vezes, nós ficamos atraídos pelo que impressiona os 5 sentidos e esquecemos a alma que lhe habita. Olhamos e selecionamos o copo de cristal, mas do que adianta se o chocolate estiver contaminado? É necessário olhar o nosso ser e percebê-lo como um espírito reencarnado. Quando a gente foca mais no corpo em detrimento da alma, nós estamos fazendo a inversão das posições. Porque o nosso foco tem que ser a alma, apoiando o corpo para que a alma possa alcançar o seu objetivo. Nesse caminho, tudo que acontece no lar vai nos marcando. E do ponto de vista do ego, nós vamos ficando fragmentados ou bem estruturados, a depender daquilo que fazem conosco. Certa feita eu vi um senhor, já avançado em idade, septuagenário, e me procurou para uma abordagem que pudesse liberar de uma praga, que era o ciúme. Ora, com 70 anos ainda ter ciúme é coisa muito grave. E ele, para que talvez pudesse testemunhar a veracidade do que dizia, foi acompanhado da parceira. E ela então disse: o senhor sabe, no carro eu só posso olhar para frente, eu não posso olhar para o lado, porque ele não deixa, ele tem ciúme. Televisão, ele tem ciúme de televisão. E então nós começamos a acolher aquele senhor, que o sofrimento levou à exaustão, e por isso ele procurou ajuda bem tardiamente, mas nunca é tarde quando se logra perceber na dimensão espiritual. E ele se viu numa experiência infantil quando ele tinha 7 anos, e ele percebeu a sua mãe tendo um lance sexual com o melhor amigo do seu pai. Ele ficou com aquela experiência guardada dentro de si. Não teve condição de trabalhar com ninguém, uma criança de 7 anos, porque era mãe, ocupa um lugar arquetipicamente que lembra a Deus dentro da alma de uma criança. E o pai era uma pessoa honrada. Ele foi para se proteger dessa experiência que foi demais para o seu psiquismo infantil, ele bloqueou, que é os mecanismos que a natureza nos confere para que a gente possa levar a vida adiante quando a dor supera as nossas resistências. São os mecanismos de defesa do ego. E aí a gente se autoprotege, e assim ele o fez. Foi crescendo e aquilo ficou adormecido, mas não morto. Ficou velado, mas não acabado. Logo, o seu comportamento foi guiado pela traição materna. Ele, enquanto jovem bem apessoado, com poder econômico, conquistava as mulheres mais difíceis para depois se descartar no movimento natural de vingança. E ele assim foi fazendo, até em que ele experimentou a necessidade de ser pai. Mas como ser pai? Se ele não sabia pelo que ele tinha tanta insegurança com as mulheres. Todo traidor tem medo de ser traído, porque projeta o seu comportamento nos outros. Mas não era só a traição que ele estabelecia com mulheres que às vezes estavam comprometidas. Era a traição materna que ele não tinha superado internamente. Daí, ele fez uma escolha para ter filhos. Escolheu uma mulher feia. Pense mais, porque eu sei que feiura e beleza é subjetivo, mas para a cultura nortista, aquela mulher era horrível. Mas a feiura, a fealdade, não conseguiu aplacar a sua dor. Ele continuou com ciúme.
É assim que nós vamos nos dando conta de que muitas vezes a nossa vida é guiada por uma energia desperdiçada no ciúme, numa agressividade reativa, numa postura de isolamento social, de solidão, de introspecção inadequada, quando temos medo de nos relacionarmos afetivamente com o mundo em função de conteúdos internos que nos fragilizaram, nos fragmentaram, e a gente não dá conta de poder fazer um enfrentamento da dificuldade. Mas o ego, ele não é só o resultado na composição da personalidade, como afirma em O Livro dos Espíritos, que tem a perfeita similitude com a visão psicológica do ego. Nós não estamos apenas ao sabor daquilo que aconteceu conosco nesta vida. Nós experimentamos aquilo que vem de outras vidas. As subpersonalidades, os subegos, que vazam a despeito do velamento que o processo reencarnatório nos sugere. Nós temos pulsões do nosso inconsciente profundo que afloram no nosso ser, ameaçando o nosso comportamento, quando negativo, e facultando-nos experiências gloriosas, quando esse subego traz conquistas bem elaboradas. Desse modo, nós vamos perceber muitas vezes que nós não estamos nas nossas mãos, nós estamos vivendo o passado. Um passado que está posto numa encarnação, às vezes, mais ou menos próxima ou longínqua. Um problema que nós não conseguimos superar e a gente não conseguiu ainda fazer o movimento do salto qualitativo. Estamos aprisionados e não vamos adiante. Às vezes pode ser uma coisa simplória de um medo, mas pode ser um processo de relação interpessoal de uma animosidade. E a gente fica mais vivendo o inimigo de outrora do que a proposta da construção do amigo no agora. Às vezes é uma manifestação fóbica. Eu tive a oportunidade de acompanhar certa feita uma jovem que aonde chegava e que tinha um gato, ela entrava em crise. Um gato é um animal doméstico. Quem tem medo de gato sofre muito. E ela experimentava crises sucessivas em função do contato com os gatos, ao ponto de ter desmaiado mais de 4 vezes nessa encarnação, quando em contato com o gato. Por exemplo, está na praia, o gato aparecia, ela deixava o corpo e ia embora, saía do corpo, desmaiava. E ela se via fora do corpo, fugindo com medo do gato. E na experiência, ela viveu quando 1 ano de idade, completou 1 ano, os seus pais lhe deram como presente um gatinho preto de pelúcia com os olhos amarelos. Ela reagiu, os pais querendo mostrar que era algo que não fazia nenhum mal, de que era de pelúcia, de que não machucava. Insistiram, ela reagiu chorando. Eles obrigaram-na a pegar o gatinho. Foi tão traumático que ela fez febre. Disse-me ela, vivendo as experiências dessa vida, que essa foi mais traumática do que todas as outras que ela viveu, inclusive a em que ela desmaiou. Veja o respeito que a gente tem com o espírito que reencarna. Não podemos violar-lhe as resistências. Às vezes é um capricho, mas às vezes é um trauma. E precisamos ter um manejo adequado para caminhar no processo da dessensibilização com muita prudência, muito tato e com muito tempo, que nós não temos. Paciência que a gente não logra desenvolver. Ela, no entanto, foi para uma causa matriz, porque não nada justificava o medo do gato com 1 ano de idade, nem a vivência intrauterina. E ela se viu acusada de espionagem e sendo entregue como punição para 3 panteras, que lhe devoraram o corpo. E ela assistiu os pedaços sendo comidos pela pantera. E ela tinha medo de todos os gatos, mas especialmente os gatos pretos de olhos amarelos. Exatamente o que ela ganhou quando fez 1 ano de idade. Mas nós não temos só problemas. Nós trazemos do passado as nossas competências. E eu vi um amigo me dizer, Alberto, eu descobri por que eu tenho uma habilidade para a cozinha. Experimentando uma família simples, no qual ninguém tem uma habilidade para a cozinha no nível doméstico, ele se configura como um chefe. Tudo que ele toca fica gostoso e bom. E ele não sabia dessa competência. E ele experimentou identificar uma vivência na qual ele teve uma frustração afetiva e como mecanismo de sobrevivência, ele fugiu das relações
afetivas enquanto mulher que era e se entregou à cozinha e ficou 40 anos na cozinha. E ele disse-me: Alberto, tudo que eu coloco na boca eu sei o que tem. Semana passada eu fui no restaurante tal, comi um bacalhau. Cheguei em casa na semana seguinte, fiz um igual ou melhor. Todos os ingredientes eu conheço quando coloco na boca. Quem tem uma habilidade construída no passado, quando vê uma orquestra, por exemplo, fazendo a sua apresentação, e tem um passado de musicista, logra perceber todos os instrumentos. E tem uma funcionalidade diferenciada com aquilo que está sendo apresentada, por exemplo, num concerto. Assim, nós estamos caminhando nessa encarnação, tendo uma história recente, uma história espiritual, que se perde na noite dos tempos, conquistas e dificuldades, avanços e limitações. E quando nós nos damos conta no aqui, no agora, é difícil a gente identificar que a nossa vida está na nossa mão. Porque a carência que eu trago da infância, eu tento suprir através da esposa, a qual eu não dou paz, porque eu quero que ela me dê atenção 100% do tempo. E se ela vai ao centro espírita, por exemplo, desenvolver uma atividade, eu fico cobrando os horários. E às vezes faço-a suprimir uma atividade, porque ela está se ausentando do lar. E ela o faz de uma forma comedida. Mas aquele que se sente desnutrido, tem essa fome de amor, que se não reflete, passa para o outro a obrigação de preencher, quando é da própria pessoa, o objetivo de autoplanificar-se. Assim, nós encontramos muitas pessoas famintas, que não foram suficientemente amadas. E quando estão diante de um prato de comida, comem vorazmente, sem se dar conta que por trás da comida está o alimento afetivo que não recebeu. Quantas pessoas fumam, roem as unhas, numa atitude compulsiva, para tentar substituir aquilo que lhe faltou, que não foi só, foi o acolhimento da amorosidade. Nós, então, às vezes nos perdemos de nós mesmos sem saber pelo que o nosso corpo tem esse design. E a gente tenta estabelecer uma relação de apresentação social que dê conta de falar de uma rejeição infantil, quando os pais, por exemplo, excluíram aquele filho em detrimento dos outros e o trataram de uma forma desigual e de uma forma lesiva, trazendo esse sistema de rejeição. Ou mesmo numa outra situação em que os pais tratem os filhos de uma forma equânime, a despeito das afinidades que tem um ou para mais com o outro, mas amam os filhos de uma forma equânime. Um que traz, às vezes, alguma dificuldade, não se sente atendido e se sente rejeitado. E, às vezes, é aquele que mais recebe a atenção. Então, esse sentimento de rejeição, às vezes ele é em função de um fato real, às vezes ele é um processo de significação que não tem uma realidade na história familiar. E a pessoa, se sentindo rejeitada, ela se coloca no mundo para tentar compensar isso com o corpo. Na masculinidade está hoje posto nas academias uma patologia no âmbito psiquiátrico, porque o processo emocional toma volume e alcança o nível psiquiátrico. Chama-se a vigoroxia. A pessoa malha tanto, 3, 4 horas por dia. Tem o corpo bem definido, naturalmente. Mas é um processo de compulsão. Toma bomba, hormônios, para tornear mais os músculos. E homens e mulheres usam desse expediente que vem se tornando uma cultura dentro das academias, falando de um processo interior de insegurança, de carência ou de rejeição. Eu apresento-me com o corpo na tentativa de ser aceito, porque eu não me aceito. É um conflito que naturalmente se reflete no meu corpo e traduz a minha dificuldade de interrelacionamento social. Quando eu vou me apresentar, eu não me maqueio. Eu me orno com tantos penderucalhos que eu pareço mais uma árvore de Natal andando do que propriamente uma pessoa que soube se cuidar, estabelecendo um toque de beleza num broche, num brinco, num colar. E a pessoa usa, às vezes, uma maquiagem desproporcional para o grupo da cultura em que ela se apresenta, na tentativa de ser aceita. Quantos de nós estamos na mão da rejeição, não estamos na nossa mão?
Esse movimento, ele vai se estabelecendo aqui e acolá. Não sou o corpo, a nossa movimentação social, falam de onde está posto o nosso conteúdo de vida. A minha vida está nas minhas mãos ou ela pertence à minha agressividade? É a minha agressividade destrutiva que me reboca ou sou eu que manejo a minha agressividade? É o ciúme que me sitia ou sou eu que estou trabalhando esse ciúme porque ainda não descobri da sua causalidade? É o outro que me preenche ou sou eu que faço um movimento de auto-preenchimento? Isso está posto, porque no momento de transição planetária, a humanidade faz uma movimentação que necessariamente precisa ser revista no contexto da atualidade. Nós vivemos o ego. E Joana de Ângeles propõe aquilo calcada na visão guiana, que é fundamental na coincidência com o pensamento kardeciano. É que o ego, por si mesmo, ele é frágil, ele não dá-se conta. Há uma fragmentação, uma fratura na nossa existência, que é a ruptura do meu ego, da minha personalidade, com a essência que eu sou, com o espírito que eu sou. A minha existência corre, mas a minha essência não comparece. E aí eu faço movimentos deformados na tentativa de compensar esse blackout, que é a ruptura do ego com o self, na linguagem de Joana de Ângeles, que é a ruptura da personalidade do ego com o espírito. Quando nós olhamos o livro dos Espíritos, colocando que a nossa essencialidade na questão 88 é a claridade, a luz, somos uma centelha etérea, estamos desconectados. E como nos centramos no ego, nós vivemos a egolatria, o egoísmo, o egotismo, vivemos todas as patologias que derivam do ego. Só há um movimento capaz de nos devolver a solução para os nossos problemas, trazendo a vida para as nossas mãos. Porque o ego é incompetente para gerir a nossa existência. É necessário fazer uma imersão, é necessário lograr fazer as pazes com as nossas entranhas. Acho muito belo a fala de Kardec quando diz que já não são mais as entranhas do globo que vão se estabelecer em termos de mudança nos dias atuais da transição planetária, que são as entranhas da humanidade. Eu agora digo, para nós determos as nossas vidas nas nossas mãos, é necessário ir às nossas entranhas. Não é o corpo que precisamos maquiar, não é o ego por si mesmo que precisa ser gerido. Nós precisamos nos ancorar nesse Deus adormecido. Nós precisamos fazer um vínculo com esta luz que está velada, está bloqueada. Esse mergulho nos devolverá a competência. E ao invés do ciúme aprisionante, eu abro mão num processo de amorização, porque quem retém não ama, quem ama abre mão, mas cuida. Eu saberei lidar com a minha carência, que se preenchida de fora, logrará sempre estar ameaçada, e que preenche, se lhe faltar, eu estou novamente na carência. Eu estabelecerei o processo da autonutrição e não precisarei culpar o meu pai, a minha mãe, a minha família pela minha história de ser uma pessoa órfã, ter sido rejeitado. Nesse mecanismo de mergulho interno, eu estabelecerei, portanto, o movimento capaz de poder lidar com as coisas e não ficarei hipnotizado pelos 5 sentidos, grudado na matéria. Experimentarei egoicamente, apoiado no eu superior interno, no self, a capacidade do desapego, porque tudo passa. A impermanência é a grande contribuição que a civilização do Oriente nos traz. Assim, aos poucos, eu vou me dando conta que na transição planetária eu só conseguirei me ter nas mãos o governo da minha vida se o primeiro-ministro, o ego, der conta de fazer o que a minha entranha dita. Porque na minha intimidade, no ego, está inscrita a lei cósmica. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos.
Quando, do tsunami que varreu as praias do Sri Lanka, nós vimos uma experiência incomparável do ponto de vista da natureza, da sua sabedoria. Porque nenhum elefante foi tragado pelas ondas gigantes. Inquietos, eles começaram a sugerir um outro movimento, saindo das praias, e os nativos, observando o instinto do animal, seguiu os elefantes, que foram todos para lugares mais altos. É que as placas tectônicas, quando se movimentaram na intimidade do oceano, elas imprimiam um movimento às ondas e só 6 horas depois chegariam à margem. Mas os paquidermes, tendo um chipzinho divino dentro deles, sabiam que precisavam sair da praia. Todos foram salvos e os nativos que lhes acompanharam igualmente. Quando estive em Rondônia, vi uma experiência similar com as borboletas. O amigo parou no meio-fio e disse: olha, Alberto, esse período de setembro, todas as borboletas caminham para o norte. E eu fiquei olhando, não tinha nenhuma zarolha que tivesse assim, na contramão. Aquilo me intrigou. Quando eu estava no aeroporto, continuei examinando, nenhuma que tivesse perdida. As borboletas trazem um chip do divino que os conduz para o norte. O espírito tem, as borboletas têm, se o paquiderme tem, se a árvore se movimenta buscando a luz, tem. Onde está esse chip no homem? Jaz, portanto, na nossa intimidade. Nós trazemos a marca do divino, mas nós desconectamos-nos, nós nos divorciamos e ficamos à revelia do eu superior, experimentando os naufrágios que o ego enseja, gerando saúde, gerando doença, conflitos emocionais, transtornos psiquiátricos e obsessão. Por isso, no campo da saúde, há bem pouco tempo eu vi essa experiência, porque muitas vezes a gente acha que está funcionando bem, mas quem dirige a nossa vida é a mágoa, ou então é a culpabilidade, ou então é um mix das duas. Quando temos mágoa, culpa, e fazemos esse mix, não precisamos de obsessor. Por si mesmo, eles nos acabam. Os obsessores são só de acréscimo, mas sempre desviando a vida das nossas mãos, a gente culpa os obsessores e não logra estabelecer conexão com o anjo guardião para saber o que é que eu preciso fazer para trazer a minha vida para a minha mão. Muitas vezes, no contexto familiar, temos alguém que reencarna e ativa as nossas memórias internas. Às vezes são positivas, mas às vezes são doentias. Quando são positivas, tudo bem, mas quando são negativas, nos ameaçam. E se estamos só no nível do ego, o nosso trato é selvagem, é egóico, é precário, superficial. Precisamos, na transição planetária, assumirmos a nossa condição mais profunda de sermos nós mesmos na nossa essência, para que ela possa estruturar o nosso ego, a fim de que ele cumpra a sua função na personalidade, no aqui e no agora. Enquanto retardarmos, estaremos retardando. Se apropriar da nossa vida, estaremos encontrando sempre um culpado para os nossos sofrimentos ou para a nossa infelicidade. Nestes dias que correm, nós precisamos, portanto, fazer esse mergulho, esse autoacasalamento, para podermos dizer um dia: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Como diria Paulo de Tarso, quando voltou para Jerusalém, depois da movimentação egóica enquanto Saulo, ele passa 6 anos, 3 no deserto, 3 na sua cidade, fazendo essa conexão interna, manuseando o evangelho, se apropriando de conhecer-se e de fazer aquele mergulho, aquele salto de qualidade interior, para que ele pudesse vincular-se ao seu self. 6 anos depois ele sai. Quando chega em Jerusalém, ele é ameaçado naturalmente. E ele diz: escarrai, cuspi-me em mim, açoitai-me, porque eu já construí um santuário intangível às vossas mãos, na qual Jesus há de reinar para sempre. Há um Cristo que se nos assinala a caminhada. É o bem-amado que chega
Mas se não houver conexão com Cristo adormecido, nós ficaremos com uma comunicação inviabilizada. Estaremos desconectados e egoicamente sofreremos lamentavelmente o não aproveitamento do amado que chega cavalgando uma noite fria na nossa direção. Estes dias, caríssimos amigos, é hora de, sem deixar de ser humano, aprofundarmos no divino. Sem deixarmos a nossa personalidade, fazermos movimentos esquizoides, querendo viver uma santidade artificial, nós precisamos fazer uma incursão, uma viagem para dentro, para que possamos, a partir daí, resolver os tsunamis que alcançam as nossas vidas na forma de mágoa, agressões, resolver as ondas gigantes que tentam nos engolir, instalando dentro de nós mesmos culpas. Nós precisamos, bem ancorados, darmos conta de experimentar, lograr, vencer os terremotos no abandono de um ente querido, num filho que muitas vezes cede para a droga, ou numa tragédia que alcance-nos o lar ou a casa espírita. E, conectado consigo, no seu eu profundo, entender que a vida tem uma ordem e que o Deus interno alimenta o ego que é frágil, apoiado, ele logra vencer os obstáculos, porque simplesmente a nossa vida terá sido colocada nas nossas mãos. O chip nós teremos encontrado o mesmo da árvore, da borboleta e do paquiderme. Esse Deus ao qual a tradição judaica traz com Davi e que Jesus reafirma que faz parte da nossa constituição, deuses com D minúscula. E assim, bem conectados, veremos de lograr vencer as tormentas e poder agradecer